Reiniciando a gravação, termo de colaboração número 20. Aos 13 dias do mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria-Geral da República, presentes procuradores da República Melina Flores e Vitor Cunha, compareceu o senhor Cláudio Melo Filho, devidamente acompanhado por seus advogados de prenome Rodrigo e Maurício, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumento de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850, notadamente quanto a dispor no artigo 4º ou 7º, eu pergunto ao senhor Cláudio Melo Filho: os advogados ora presentes são os seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim. O senhor renuncia o direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais, no presente termo firmado com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850/2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 4.4, pagamento realizado ao senador Ciro Nogueira, codinome Cerrado e Piqui, pretende responder as questões formuladas? Sim. Vamos às questões. Por gentileza, o senhor contextualize de onde conhece o Ciro Nogueira e a sua relação com ele. Pronto. O senador Ciro Nogueira é do estado do Piauí, é o estado em que meu pai nasceu. Então, o pai do senador tem uma relação de amizade, tinha, né? Meu pai é falecido e o pai do senador também é falecido. Eles eram amigos desde a juventude. Então, minha relação com ele vem de uma relação de amizade que eu o conheço há algum tempo. No ano de 2010, ele vem a se tornar candidato ao Senado Federal. Ele foi deputado federal, mas eu não tinha nenhuma relação, até porque eu não morava por aqui no Brasil. Mas quando ele vem a se tornar candidato ao Senado Federal, a gente numa conversa, ele me pergunta se a Odebrecht pode fazer alguma contribuição de campanha a ele, que ao que me consta, ele nunca tinha sido contemplado com nenhuma ajuda da empresa. Então, pela amizade, ele me perguntou se eu poderia ver a possibilidade. Eu falei com a empresa, vamos dizer assim, o momento político que o Estado, a gente sempre faz essa avaliação, que o Estado do Piauí vivia, indicava de que o senhor Ciro Nogueira poderia sim ser eleito senador da República. A época em que houve essa solicitação, o senhor Ciro Nogueira ocupava algum cargo eletivo? Ele era deputado federal. Certo. Onde foi? Onde ele realizou essa solicitação? Onde foi feito esse pedido? Numa conversa que tivemos no gabinete dele. E ele ofereceu algo, prometeu algo, caso o pedido fosse atendido? Não, ele usou a prerrogativa mais da amizade, né? Porque como ele me disse não ter nenhuma relação com pessoas da Odebrecht, então ele usou mais a prerrogativa da amizade para me fazer a solicitação. Certo. E a partir dessa solicitação, o que é que o senhor fez? O senhor passou a quem na empresa? A gente sempre na empresa apresenta essas demandas que todos recebem e é feita uma avaliação pelo Benedito Júnior, pelo Marcelo Odebrecht, que são as pessoas que de fato têm esse poder para fazer essa ajuda, e outros presidentes das empresas. E eu me lembro que nessa época eu falei com o DS da área, que era o Pacífico. Certo, o que é DS? Diretor superintendente. De que área? Da área Nordeste. Perfeito. E falei também, através da planilha, você acaba, vamos dizer, dizendo o que falou, que está na planilha e é aprovada, com o próprio Benedito Júnior, que é o LE, que a gente chama líder empresarial. Certo. Foi aprovado algum montante? Foi aprovado, em 2010 nós passamos aí R$300 mil. Certo. Por meio de alguém, como é que foi feito o pagamento? Foi por meio da área de operações estruturadas, né? Foi programado, a empresa programou, eu fui avisado. Neste caso específico, o codinome helicóptero foi eu que coloquei, certo? Porque também nesse bate-papo ele me disse que gostava de helicóptero, ficou isso na minha memória, como a empresa pediu um nome, né, para se criar, porque estava se ajudando ele. Aí eu dei o nome de helicóptero
Além em do função codinome disso. helicóptero, ele tinha algum outro? Que eu saiba, neste momento que estávamos falando, não. Ok, o senhor mencionou que, além do codinome helicóptero, em 2010 foi atribuído o codinome Cerrado. O senhor confirma? Não, 2010 não, 2014, né? 2014. 2014. Aqui, ó. É, porque são 2 pagamentos, né? 2010 Esses é o pagamentos se helicóptero, referem a 2010. Aí o 14 é outro fato, que é o Cerrado que Então, o em senhor está falando. 2010 foi atribuído o codinome O helicóptero. tão somente. Então, somente. Perfeito. E como é que foi repassado pelo setor de operações estruturadas? Eles me avisaram. De forma contabilizada ou não contabilizada? Não contabilizada. Eles me avisaram, eu transmiti a senha ao senhor Ciro Nogueira e ele me deu a informação do local, eu passei para a área de... O senhor se lembra qual foi o local? Não me lembro. Já tem O senhor se alguns lembra anos. se foi aqui em Brasília? Foi em São Paulo, com certeza absoluta, isso eu me recordo bem. O senhor se lembra quem foi o preposto dele, ou se ele próprio recebeu esses recursos? Eu falei com ele, né? Se foi ele ou outra pessoa que foi até o endereço, eu não posso O senhor sabe precisar. quem levou esses recursos a Não, mão da porque empresa? isso é a área de operações estruturadas, ela que trata desses temas, né? Perfeito. Ok, ele foi eleito? Ele foi eleito senador da República em 2010. Ok. Em razão desse recebimento, ele prestou algum tipo de auxílio à empresa ou colaborou? Até o momento que eu saiba, os não. interesses da empresa? Em 2 momentos específicos, eu conversei com ele. Quando a gente discutia a questão de energia, que eu comentei aqui em outros anexos, do Nordeste, a renovação dos contratos que aplicavam. Houve um veto da Presidente da República a esse tema. E num determinado momento, que o veto foi apreciado no Congresso Nacional, eu fui a ele e pedi a ele um apoio para ver se ele poderia ajudar para que aquele veto seguisse o trâmite e voltasse à condição normal da própria medida provisória. Mas eu trago, inclusive, dados de corroboração minha da lista de presença dessa votação que derrubaria ou manteria o veto, e o senador Ciro Nogueira sequer foi lá. Perfeito. E também, desculpe, doutor Vitor, num outro tema também diz respeito a André Vital, que é o DS da área da Bahia. O Ministério das Cidades, na época, era do partido PP. Como assim? Era a indicação, o ministro era a indicação do PP, né? E André me pediu para marcou um encontro lá, nós fomos, e aí depois de uma conversa, por deferência ao senador, sabendo que ele era presidente do partido, eu comentei com ele, senador Ciro, recentemente estive lá no Coisa tratando do assunto da minha terra, falando da mobilidade urbana de Salvador com o diretor da área, para lá, mas só a título... Mas o senhor fez algum pedido ao senador Ciro Nogueira? Não. Ok. Tudo bem. E além do ano de 2000, do que ocorreu no ano de 2010, o senador solicitou vantagem, contribuição, recursos ou algo semelhante em algum outro momento? Sim, no ano de 2014. Ok. Por favor, narre com detalhes o que ocorreu no ano de 2014. No ano de 2014, o senador Ciro Nogueira já era presidente do partido dele, do PP. Então, numa conversa, ele me perguntou, Cláudio, na condição de presidente do partido, pode seguir. Na condição de presidente do partido, eu queria ver a possibilidade da Odebrecht fazer alguma contribuição ao partido. Ok, onde ocorreu essa reunião? Também no gabinete dele, já no Senado. O senhor documentou isso aí? O senhor tem algum documento de corroboração que indique que o senhor teve lá? Não tenho, mas acredito que na própria imagem do Senado, etc., isso pode ser pego. Isso deve ter ocorrido possivelmente no segundo semestre de 2014. As imagens certamente vão, né, ter acesso à minha entrada ao próprio gabinete. Antes das eleições ou após as eleições? Antes das eleições, porque era contribuição para o processo eleitoral de 14, né? Ok. E foi nessa reunião, quem estava presente nessas reuniões? Eu e ele. Apenas os dois. Ele falou em valores? Não, ele me pediu uma contribuição. Eu falei na época com o nosso presidente da área na Odebrecht Infraestrutura, Benedito Júnior, que é a pessoa que tem o poder para fazer isso, né? Aí eu conversei com o Júnior e ele me disse que faria que iria ver dentro do que ele fosse discutir para partidos,
queria ver a possibilidade de encaixar alguma coisa para o PP especificamente. Certo. Essa solicitação foi para a pessoa física do senador ou para o partido? Ele me falou na condição de presidente do partido para as eleições que viriam para o partido, para pessoas do partido, né? Essa foi a colocação. Houve alguma promessa de que ele iria atuar, ou o partido iria atuar em prol dos interesses da empresa? Não, eu não tratei nenhum assunto com ele em nenhum momento. E além disso, doutor Vitor, ou dentro disso, mas não dentro do valor. Bom, deixa eu só terminar isso. A questão desse valor, depois o Benedito Júnior procurou o José Carvalho Filho, que trabalha na minha equipe, disse a ele que fazia essa ajuda, que faria essa ajuda, e Carvalho procurou o senador e combinou com ele a forma. Ok. Quem estabeleceu o montante? O Benedito Júnior. E quanto foi? Foi 1.300.000. Ok. Eu trago aqui, inclusive. E como foi repassado através essa quantia? Carvalho vai ter melhores detalhes, que foi ele que repassou, não fui eu, desta vez. O senhor sabe dizer se foi através do setor de operações estruturadas? Com certeza absoluta, sim. Ok. Foi de forma contabilizada ou não contabilizada? Não contabilizada. Foi em espécie ou por meio de transferência? Em espécie. Qual foi o codinome que foi associado ao senador Ciro Nogueira? Esse codinome a gente verificou já no processo de colaboração, o codinome que consta é Cerrado. Eu não saberia explicar a razão. E também dentro da contribuição feita ao partido, foi feita uma contribuição à candidata a deputada federal do estado do Piauí, Iracema Portela, no valor de 500 mil, que eu trago aqui os números todos. E essa senhora é casada com o senador Ciro Nogueira. Certo. Ele fez a solicitação por ocasião dessa reunião, ele fez a solicitação para a esposa? Sim, da mesma forma. Então, além de ter feito a solicitação para o partido, ele também solicitou o pagamento de vantagens para a esposa. Perfeito. E em relação à esposa, ele solicitou doações ou não, contribuições de forma genérica? De forma genérica. O Benedito Júnior estabeleceu um valor e coube a empresa fazer essa doação de forma oficial nesse valor. Nos dados de corroboração que o senhor apresentou uma planilha. Eu queria que o senhor esclarecesse já sendo Portela. São essas doações oficiais. São essas aqui. Tem, inclusive, aqui está muito claro, direção estadual distrital do partido, a empresa da Odebrecht. Fala os valores. Pois não, tem uma na data de 4/9/2014, tem aqui o valor de R$452 mil, tem o número do recibo e uma empresa da Odebrecht que fez o depósito. Depois, 16/9/14 também, no valor de 25 mil, e no dia 18/9/2014, no valor de 22 mil, performando o total de 499 mil. Essas doações foram feitas à esposa do senador. A deputada Iracema Maria Portela Nunes Nogueira Lima. Que é a esposa do senador. É a esposa do senador. Ok. No seu relato, o senhor identifica que tem registros de ligações telefônicas cujas datas coincidem com os relatos acima, além da lista de presença na votação do veto número 4 da medida provisória 656. Perfeito. Sim, então reforçando, o deputado Ciro Nogueira atuou em relação a essa medida provisória 656? Essa lista que eu trouxe, doutora Melina, é exatamente para mostrar que eu fiz um pedido a ele e lá ele não foi. E depois você comentou com o Ciro, questionando ele, com o senador, questionando ele? Depois eu comentei com ele. E como foi essa processo? Ele disse que não sabia, que não se lembrava, que não sei o quê. Então o senhor foi nesse sentido. Uma forma de cobrança a ele, que o acordo não teria sido cumprido por ele? Qual acordo? O acordo. Ele não auxiliou os interesses da Odebrecht. Não, eu pedi a ele para ele estar presente no tema, nessa votação. Sim. Ele não foi. Mas eu não fiz um acordo com ele, fiz um pedido. Sim. E esperava, sincero e honestamente, que ele lá estivesse. Certo.
E quando o senhor falou, quando teve essa votação da medida provisória que ele não compareceu, Foi a derrubada do veto, doutora Melina, não foi a votação da medida. e já tinha repassado para ele a derrubada do veto, já tinha sido repassado para ele algum valor? Olha, isso aí eu teria que ver data por data, tá? Mas eu acredito que sim. Em 2010. Não, nós estamos falando de 2014. 2014. Não, mas já tinha sido Não, repassado. em 2010, sim, Em certamente. 2014, Né? provavelmente também. Provavelmente também. Ok. E os encontros que o Eu senhor... depois posso olhar a data exata, mas acredito que sim. Tá? Ok. Os encontros que o senhor tinha com o senador, o deputado Ciro Nogueira. Senador. Ah, senador. Já Desculpa. como senador. Bom, na verdade foi os dois, né? Então, ele, enquanto senador, o Ciro Nogueira, era no próprio Senado? Sim, no gabinete dele, mas eu também encontrei ele na casa dele em outras oportunidades. Por que razão o senhor ia na casa dele? O senhor tinha alguma Tinha, eu relação de comentei. amizade? Claro, eu comentei com o senhor, meu pai e o pai dele eram amigos e a gente tem uma relação Ok. de amizade um pouco em função disso. E ele já foi em seu escritório alguma vez? Já foi no Senador? escritório também. Não, em Salvador não, em Brasília. Não, o senador. O senador, foi. Para tratar de algum assunto relacionado à atividade Eu acho que congressista? no próprio processo de apoio a ele... De apoio o quê? De solicitação de recursos? Exatamente. Ele deve ter ido lá. Ele deve ter ido, não. Ele foi lá e conversamos e tudo. O senhor tem algum dado de corroboração relacionado à presença Não do pelo senador? mesmo motivo que eu comentei. A gente pediu ao edifício que desse esse relato todo e o edifício alega que não tem. Tem alguma testemunha que tenha visto Sim. o senador lá? O senhor pode- José Carvalho trabalha comigo, minha secretária Qual é o nome Diva, de sua secretária? Diva de Souza. Ela presenciou, ela viu o senador? Claro, a sala dela, para entrar na minha sala, você tem que entrar na sala dela. Perfeito. E eu acredito que a própria recepção. O senhor menciona que em setembro de 2014 recebeu do Marcelo Odebrecht uma orientação. Perfeito. O senhor se recorda do que se tratou? Me recordo muito bem. Marcelo Odebrecht me disse que dentro de um acordo que ele fez com alguém, ele não me relatou quem, nós iríamos fazer uma contribuição ao Partido Progressista, que era o partido presidido pelo senhor Ciro Nogueira, no valor de 5 milhões de reais. Inclusive tem e-mails disso aí mostrando MO e tal, e é daí que surge o outro codinome que foi dado a ele de Piqui. Eu não sei a razão. Mas Marcelo, e eu vou ao senador e transmito isso a ele. Senador, Marcelo Odebrecht me disse que vai ter uma contribuição maior para o senhor, porque a gente já estava em processo de fazer uma contribuição a ele. Aquela anterior, de 1 Aquela milhão e 300. exatamente. O senhor sabe a razão pela qual Não, Marcelo, eu acho que Marcelo fez um acordo com alguém. incrementou Ele fez um acordo com o alguém montante? que ele não me disse a razão. Acredito que de governo, eu não sei, aí eu não saberia dizer a razão. Eu fui a ele, ao senador, e disse isso. E ele agradeceu, e eu disse a ele que então ia ver, dentro das ordens de Marcelo, como seria o processo. Só que aí, pouco tempo depois, Marcelo me liga e me diz, Cláudio, Tempo depois, quanto tempo? Doutor Vitor, eu não saberia assim lhe dizer, mas assim, 2 dias, 3 dias. Aproximadamente. Foi uma coisa próxima, não foi um espaço temporal grande. Uma semana, algo assim. Mas foi o tempo suficiente para não ter ocorrido nada e porque eu estava aguardando a orientação de como seria. Aí ele me liga e diz que tinha cancelado aquele assunto, que não iria mais fazer. Aí eu vou ao senador e transmito isso a ele. Aí eu vou na casa dele, ligo para ele, vou na casa dele e digo, senador, o assunto que eu lhe trouxe, que Marcelo me orientou, ele, por algum motivo, voltou atrás e disse que não fará mais. Qual é o assunto mesmo? De uma ajuda de contribuição de campanha ao partido. Sim. Que o valor que o Marcelo me disse era 5 milhões de reais. Sim. Aí eu vou a ele, transmito isso e percebi, da forma dele falar e dele conversar comigo, que ele parecia já saber que nós não iríamos fazer aquilo. Mas também não me passou Você acha que recibo. pode ter tido alguma influência no fato dele não ter ido na votação da medida provisória? Dele Não. Esse assunto quem tratou foi Marcelo Odebrecht, com outra pessoa por algum motivo. Sei. Não tem nada a ver com... Marcelo nem sabia disso. Ele não sabia? Não, Marcelo nem Esse fato a chateação foi apenas do senhor ou o senhor recebeu alguma informação dentro da Odebrecht que a postura do senador Ciro Nogueira não seria... As pessoas envolvidas no tema energia Sim. foi quem me alertaram e me disseram que ele não foi.
Entendi. Que ele Entendeu? Na verdade me disseram, Paulo, veja das listas aqui, tem pessoas que você disse que ia falar, pediam ajuda, entendeu? Além das pessoas que já citava que eles estavam tratando, eu falei com o senador Ciro, entendeu? Ok. Então a chateação foi deles e minha. Ok. Algum outro fato que você gostaria de esclarecer sobre esse assunto? Acho que não. Eu acredito que o próprio José Carvalho esteja também esclarecendo vários dos pontos que ele tratou diretamente com a pessoa do senhor Ciro Nogueira o assunto. E fico à disposição se a senhora, o doutor Vitor, tiver algum... Doutores, alguma consideração final? Não. Nada mais havendo, respondidas as questões formuladas, nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e em seguida lido e assinado o termo que também registra o presente ato.